Começamos esta edição do Band Cidade falando de um tema que tem chocado a população: a violência contra crianças. Nas últimas 2 semanas, pelo menos 3 casos de abuso foram registrados em Campinas. Em um deles, um menino foi resgatado após ficar acorrentado em um barril. A nossa equipe foi tentar entender o que tem levado a este cenário de tanta crueldade, para crimes que ainda precisam de muitas respostas. Essa imagem já foi vista inúmeras vezes e desperta o mesmo sentimento: revolta. O caso foi no final de janeiro e ficou marcado por se tratar de uma criança de 11 anos violentada fisicamente pelo pai e pela madrasta. O lugar que deveria ser o mais seguro, a casa, se tornou para ele um calvário, um lugar de tortura. O menino foi colocado dentro de um barril e acorrentado por semanas sem comida e sem água. Ele só foi libertado com a ajuda de vizinhos. O menino foi resgatado, medicado e está sendo acompanhado pelo Conselho Tutelar em um abrigo da cidade. A história do menino do barril, como ficou conhecido esse caso, trouxe à tona uma questão sobre violência contra crianças aqui em Campinas. Segundo a prefeitura, a região sul da cidade, aqui no bairro Jardim Itatiaia, onde o crime aconteceu, é a região que mais registra crimes como este. Em 2019, cerca de 1.200 crianças passaram por esse tipo de violência e a maioria tinha entre 0 e 11 anos. A estatística se comprova nos acontecimentos. Só nessa semana, mais 2 casos de violência infantil estão sendo investigados. Um deles foi no bairro Jardim Santa Cruz. 5 crianças sofriam maus tratos pela própria mãe. Essas imagens mostram a casa precária em que eles viviam. Um menino de 11 anos, outro de 6, 2 garotas gêmeas com deficiência e um bebê de 1 ano ficaram trancados dentro desse apartamento. A mãe é usuária de drogas e as 5 crianças estão sob a responsabilidade do Conselho Tutelar. Essas outras imagens mostram a realidade da região Jardim Novo Flamboyant. Segundo registrado pela Polícia Militar, um crime de violência doméstica acontecia nessa rua. A madrasta agredia com frequência o enteado em uma casa próxima a este campo de futebol. Um menino, que completou 12 anos nesta semana, relatou espancamentos sofridos pela madrasta e apresentava marcas pelo corpo. De acordo com testemunhas, a família mora no local há poucos meses, mas as agressões seriam constantes. Os números de registros de violência contra criança e adolescente assustam, mas, segundo especialistas, o número de casos na cidade é ainda maior. Isso por conta da subnotificação. São pessoas e seres humanos que estão em extrema vulnerabilidade porque eles não conseguem fazer essas denúncias sozinhos. Tanto que normalmente as denúncias são feitas por vizinhos, professores, instituições de saúde. Normalmente não vem uma denúncia logo de dentro da própria casa. E por serem crianças e precisarem de ajuda, o Conselho Tutelar é que pode ajudar a impedir que essa violência continue. Em todas essas histórias, o órgão foi acionado e disse já acompanhar os casos. Em Campinas, são 5 conselhos tutelares divididos pelas principais regiões. Eles custam anualmente aos cofres públicos cerca de 3,5 milhões de reais, segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social. O valor, se dividido por unidade, representa um investimento de R$ 730 mil por ano, ou cerca de 60 mil por mês. Nós tentamos contato com o Conselho Tutelar para entender onde são aplicados esses recursos e como as ações desempenhadas podem evitar que esses casos cheguem ao extremo. Mas uma das conselheiras informou que só iria se pronunciar após a aprovação de todos os demais conselheiros. Quem presenciar um caso de abuso deve denunciar junto ao Conselho Tutelar da cidade, por telefone ou presencialmente. Às vezes uma denúncia anônima para o próprio SUS vai fazer com que a instituição procure, a unidade básica de saúde procure fazer visitas para ver o que está acontecendo. Em alguns casos pode não ser uma violência, mas na dúvida, às vezes é importante a gente procurar e ter certeza de que não tá acontecendo nada mais grave. Pois é, os conselhos existem, mas precisam ser mais ágeis, pararem de funcionar como organismos burocráticos, né? Como o que aconteceu aí nesse caso do menino do barril. Havia denúncias, né? As pessoas já tinham denunciado
e falaram que estavam monitorando, mas o menino estava lá acorrentado dentro de um barril cortado de qualquer maneira, né? Dava para ver na tampa daquele tambor metálico que ele estava se machucando naquele lugar, não poderia se mexer, nem agachar, nem abaixar, nem nada. Então, quer dizer, faltou realmente agilidade e presteza. Então, não adianta, nossa reportagem pediu uma informação lá, quando todo o conselho se reunir, quem sabe um dia, talvez, porém, vai mandar informação. É por isso que essas coisas encrencam quando as pessoas mais precisam. Agora, independentemente do órgão funcionar ou não, é necessário que haja uma denúncia. E são os vizinhos que, se escutarem lá barulho, grito, coisa, comportamento diferente daquela criança que mora por ali, ficar atento e evidentemente, denunciar ou para o conselho ou diretamente para a polícia, como fizeram esses vizinhos que acionaram a polícia militar. Que realmente não vai partir da criança, num caso como esse, o garoto ou a garota são completamente indefesos. Então não tem jeito, tem que ser quem está por perto mesmo para fazer esse relato às autoridades.